Olá pessoal, olá amigos do nosso canal História Esportes. Hoje trazendo Fórmula 1. Né? Nós tivemos aí a última corrida, GP do Brasil, muitos comentários, uma performance extraordinária do Max Verstappen. Fica a dica aí para vocês também acompanhar o nosso GP Total. Vou deixar na descrição do vídeo a discussão do João Carlos, Lucas e do Márcio. Todos eles já compareceram aqui mais de uma vez no nosso canal. Deixo aí para vocês a sugestão de assistir o debate deles sobre a última corrida. E, naturalmente, a vitória do Max Verstappen traz à tona, como sempre, as discussões sobre o tamanho histórico dele, sobre a profundidade e a dificuldade que ele tem enfrentado em comparação aos mestres do passado, e a performance em Interlagos mais chuva, naturalmente, que evoca a imagem do Senna, né? Também tem aí o seriado do Netflix, série do Netflix para ser lançado ainda em novembro. Então, são temas aí mostrando que a Fórmula 1 está em voga, mas eu vou falar sobre uma situação do passado da Fórmula 1, né? Deixei aí a enquete no canal sobre se o Schumacher ele se acidenta na oitava corrida da temporada de 1999 e fica de fora daquela, naturalmente, e de mais cinco corridas inteiras ali para frente, retornando só no finalzinho. Então a pergunta é se ele não tivesse sofrido esse acidente, portanto, não tivesse quebrado a perna, não tivesse ficado de fora do Mundial, se o leitor entende que ele seria campeão. Muita gente, na enquete a participação foi relativamente baixa, né, com que nós temos tido, mas de fato eu decidi falar sobre esse tema porque ao longo dos anos aí, de todo esse tempo, 25 anos, né, completados agora do bicampeonato do Mika Hakkinen, sempre se falou isso. O Schumacher, na verdade, ele teria oito campeonatos. Na verdade, eles falam até mais, né? Mas o tema hoje é especificamente de 99. Ele teria um título a mais, porque em 99 ele seria campeão se não tivesse se acidentado. E como provas disso são, basicamente, o fato da Ferrari ter ficado à frente da McLaren nos construtores e o Ed Irvine ter quase ganhado. Ter ficado ali por 2 pontos, ele perdeu o campeonato para o Mika, né? Então, naturalmente, se o Irvine quase ganhou, é óbvio que o Schumacher ganharia. As coisas ficam simplificadas dessa maneira. Então, eu estou fazendo esse vídeo também por ocasião da coluna em duas partes que eu publiquei no nosso GP Total. Então, na última sexta-feira, dia 1º, saiu a primeira parte, e nesta sexta, dia 8, sai a segunda parte, em que eu disseco aquela temporada sobre três prismas, desculpa, sobre três prismas. Primeiro, de que o Mika Hakkinen não foi um campeão, vamos colocar assim, não é legítimo, mas ele não foi um campeão que empolgou, né? Ele foi um campeão ocasional, por sorte. Segunda é de que a própria Ferrari não queria que o Irvine ganhasse, porque teria totais condições de vencer e não venceu porque a própria Ferrari o prejudicou. E a terceira, obviamente, que é a questão principal que dá título a esse vídeo, é de que se o Schumacher não tivesse sofrido acidente, ele teria sido campeão. Então, a primeira parte da coluna, que já está para vocês aí na descrição do nosso vídeo também, o link para essa coluna, eu falo sobre o desempenho do Mika Hakkinen, né, que é impossível dizer que um cara que foi dominante a temporada toda, que liderou praticamente metade, do tempo em que estava na pista, né? Cada duas voltas, praticamente quase isso, cada duas voltas que ele dava, uma era na liderança, né? Foi o que dominou todas as estatísticas de poles, voltas mais rápidas, vitórias, além de que teve muitos abandonos justamente quando estava na ponta, então foi muito prejudicado pelo equipamento. Cometeu seus erros, mas na proporção, os erros foram aqui e as falhas de equipamento e outros infortúnios muito mais altos, né? Então eu coloco ali essencialmente que a diferença foi tão pequena por conta disso. E moralmente a diferença era em torno de 40 pontos, mais ou menos, seria uma questão real dele com o Irvine. Também falo sobre a Ferrari ter, entre aspas, prejudicado o Irvine, o que aconteceu efetivamente numa corrida, em que um pit stop dele foi absolutamente desastroso, dos mais bizarros da história da Fórmula 1, mas que não foi o primeiro nem o último,
e nem mesmo com a Ferrari, né? Então, trazer aquele episódio como uma verdade absoluta sobre como a Ferrari entregou o material e o desempenho da equipe para ele é mentiroso, até porque ele, das 4 vitórias que ele teve naquele ano, 2 foram literalmente oriundas de jogos de equipe e jogos de equipe clamorosos, né? Daquele tipo Rubinho e Schumacher na Áustria ou Massa e Alonso na Alemanha em 2010, né? Não foi nem um disfarce, não houve sequer a vontade de não deixar claro. Inclusive, o Schumacher diz abertamente, quando na corrida que ele volta, ele diz que ele só poderia ajudar o Irvine se o Irvine se ajudasse, né? Se o Irvine estivesse logo atrás dele, ele iria deixar passar. Foi o que aconteceu. Não uma, mas 2 vezes na mesma corrida, mostrando que o Irvine realmente ele era, além da distância para o Schumacher ser gigante, ele era um piloto incapaz. Eu colocaria assim que se ele fosse o campeão daquele ano, seria disparadamente o pior campeão que a Fórmula 1 já teve e viria a ter. Como ele não foi campeão, que bom, né, acaba a gente discutindo se o pior foi o Jacques Villeneuve, se foi o Damon Hill, se foi algum outro lá do passado, mas o Irvine certamente ele é um piloto que não merecia, né, ter disputado aquele título e não merecia praticamente nenhuma das vitórias que obteve. E é um piloto que nunca fez pole, né? É importante lembrar disso, que diz muito sobre o desempenho individual dele, né? Então, neste vídeo eu vou dissecar, vou trabalhar sobre a ideia de que, per- perdão, de que o Schumacher teria sido campeão caso não sofresse o acidente. Então, de novo, mais detalhes e mais apuro nas informações vão estar na minha coluna, né? Devidamente revisada, pontuada, agendada. E no vídeo a gente acaba alguma informação, algum lapso de informação que surge, né? Infelizmente, todos estamos sujeitos a isso, mas eu tento trazer para vocês também a autenticidade, portanto, é por isso que eu não vou, não é que eu não me dedique aos números, pelo contrário, eu faço isso com muito afinco e com muito gosto, mas aqui eu me proponho a falar uninterrupted, então pode haver, sim, naturalmente, falhas. Bom, aquela temporada, 1999, né, ela é a segunda ali quando pneus com sulcos, 98, foi uma mudança bem importante. Já havia ali discussões sobre o retorno, possível retorno da eletrônica, né? A eletrônica que efetivamente volta para a Fórmula 1 em 2001. Então, já havia uma vontade de que a Fórmula 1 mudasse, né, do que estava naquela época, segunda metade dos anos 90, e após a temporada desastrosa de 94, houve uma radical mudança em vários aspectos, tanto técnicos, né, no design dos carros. Você pode ver que houve uma mudança bastante grande a partir ali de 93, 94 para frente, como também nesses outros aspectos, o que poderia voltar, o que deveria permanecer, o que poderia ser trocado na Fórmula 1. Também houve ali uma dança das cadeiras, houve algumas trocas de forças. Em 99 houve algumas forças importantes que antes e depois não se fizeram tão presentes, né? A Jordan tinha vinha tendo uma evolução desde o seu início e obteve um bom ano, uma vitória primeiro em 98 e 99 tornou a vencer, e também a Stewart, né? Com o Rubinho e o Johnny Herbert, que depois viraria Jaguar, foram dois coadjuvantes importantes naquele ano. Então nós tínhamos alguns pilotos de qualidade em equipes separadas e isso também diluiu um pouco as vitórias. Foi um ano com vários vencedores diferentes, mas muito em razão, e esse é o ponto central do meu argumento, dos problemas que acometeram o Mika Hakkinen, né? O Mika, ele fez 11 poles naquele ano. E se você desconsiderar as últimas 2 corridas, né, ou seja, até a antepenúltima corrida, as primeiras 14, ele fez 11 nas primeiras 14. Quer dizer, houve um domínio bastante grande dele nos treinos, né? Um domínio que, como eu cito também no texto, ele foi o maior número de poles desde 93, né?
Prost faz 13 em 93, o Mansell havia feito 14 em 92 e o Senna havia feito 13 também em 88 e 89. Então, tirado esse período ali, que houve uma hegemonia absoluta dos pilotos nos treinos, desde então foi o maior número obtido pelo Hakkinen, né? Alguns pilotos viriam a igualar e superar em números máximos, mas em números proporcionais, número de GPs disputados e poles marcados, apenas outros sete ao longo da história, outros sete temporadas isso aconteceu. A saber, o Vettel em 2011, né, o Vettel em 2011, lá atrás o Fangio em 56, o Clark em 63 e depois o Senna 88 e 89, o Mansell 92 e o Prost 93. Portanto, são aí apenas sete temporadas em que houve um percentual superior ao do Mika e quem, né? E quem envolvido, né? Fangio, Clark, Senna, além de Prost, Mansell e Vettel. Isso já diz muito. O Mika também, eu falei das lideranças dele, foi o piloto que mais liderou quilômetros, quase metade dos quilômetros percorridos ele estava na liderança. Então, é um piloto que esteve sempre em todas as corridas, muito em virtude das poles, mas em todas as corridas ele era alguém que brigava pela vitória, essencialmente brigava pela vitória. E nas vezes que ele não venceu, a imensa maioria das vezes, salvo duas, vamos falar delas, a imensa maioria das vezes que ele não venceu foi porque ele foi acometido por alguma espécie de problema. Tirando, de novo, as últimas duas corridas, a penúltima corrida, na verdade, em que ele ficou ali bem de coadjuvante. No resto, ele praticamente em todas estava lutando pela liderança, ou efetivamente liderando ou vencendo. Ele venceu cinco corridas ao longo do ano, quatro, portanto, nesse período que eu estou falando, três abandonos na liderança por falhas de equipamento, teve alguns segundos lugares. Teve uma situação na Áustria, é bem importante lembrar, na Áustria, o, o Coulthard bate nele ainda na primeira volta, na segunda curva, o Coulthard comete um erro grosseiro, tira ele da pista, ele cai lá para último, faz uma prova milagrosa de recuperação, lá do último lugar, chega a bater segundo, né, nas trocas pit stops ali, mas termina em terceiro, próximo, não próximo, ele não chegou tão próximo, né? O Coulthard e o Irvine disputando a vitória. Ele ali a 20 segundos dos dois, mas tendo vindo em último, né? Vários desempenhos absolutos em que ele dominou as provas de ponta a ponta. San Marino e Monza foram os dois casos, dois únicos casos em que ele cometeu erros grosseiros e abandonou, mas abandonou estando na liderança. San Marino é uma corrida em que ele já estava com uma distância bem assegurada, era ainda a 17ª volta. Ele comete um erro, né, num determinado ponto, indo para a reta de largada, faz uma chicane, ele dá uma chicoteada e nisso ele patinou o carro. Na hora que ele foi trazer o volante, ele perde, sobe na zebra e dá no muro. E em Monza também, numa mesma chicane, ele acaba perdendo o controle e roda e abandona ali a famosa cena em que ele pula o muro, fica lá chorando no canto, né? Uma decepção gigantesca. Inclusive, era no dia do meu aniversário essa corrida. O Schumacher herdou a vitória dele em alguns casos, né? No caso do San Marino, na verdade, não foi uma herança da vitória, né? O Coulthard estava atrás, não tão próximo, os dois já estavam longe. O Schumacher acaba vencendo aquela corrida. Em Monza, o Schumacher estava fora. Na Austrália, o Mika abandonou e o Schumacher também. O Mika estava liderando, o Schumacher abandonou ali, mas não lembro exatamente a posição que ele estivesse, mas não estava brigando pela vitória, acabou abandonando também. Em Mônaco, o Mika fez a pole, o Schumacher passou ele logo no início e venceu, né? Então, até o momento em que o Schumacher se acidenta na Inglaterra, ele efetivamente não havia superado o Mika Hakkinen num confronto direto entre os dois, assim. Vamos dizer que Mônaco superou, né? Porque ele larga na frente, ele consegue, o Mika larga à frente, ele consegue superá-lo, mas Mônaco a gente sabe de todas as limitações, ainda que seja mérito total para um piloto que vença lá, nunca vai ser demérito vencer lá. Mas o que eu quero colocar é no fruto do desempenho, você não tem ali um desempenho abissal em que o Schumacher bateu o Mika Hakkinen efetivamente.
Então, até a sétima prova concluída, que foi o GP da França, antes da Inglaterra do Ocidente, o Mika havia vencido três etapas, abandonado duas delas na liderança, havia chegado em segundo na França e também sobra mais uma, não me foge agora exatamente qual seja. Um bom exemplo que nós vamos dar aqui é do Canadá, né? No Canadá, o Schumacher faz a pole. O Schumacher conseguiu aquela pole. Naquele período foi só essa pole do Schumacher e a pole do Rubinho Barrichello na França. As outras todas foram do Mika, né? Até a Inglaterra. Ah, o, o Mika venceu três corridas, tirou, abandonou duas, teve um segundo na França e está me fugindo uma das corridas. Então, eu vou colocar aí a nota. Ah, da Áustria, me perdoem. Ah, na Áustria foi depois, a Áustria foi já com o Schumacher fora. Eu vou colocar a correção de qualquer jeito, pessoal. Mas das sete primeiras corridas, a única em que Schumacher. Segundo do Mika em Mônaco, tá certo? Mika foi segundo em Mônaco, segundo França, abandona San Marino, abandona a Austrália e vence as outras três. No Canadá, o Schumacher fez a pole e naquele momento ele era líder do campeonato, porque justamente ele havia vencido San Marino e Mônaco. Então ele havia conseguido uma vantagem. Então, chegando no Canadá, o Schumacher tinha vantagem numérica no campeonato. O que acontece é que naquela corrida os dois trocando, né, num box, trocando volta mais rápida. Na volta 22, o Mika faz a melhor volta. Na sequência, o Schumacher consegue superar ele nos próximos três ou quatro giros. Ele faz giros melhores e marca a volta mais rápida em dois deles. Aí, na volta 28, o Mika mete a volta mais rápida, meio segundo mais ou menos de diferença para o Schumacher. E na volta 29, o Schumacher encara primeiro a situação dos retardatários, né? Então ele tem que se livrar, mas ali ele já está numa situação em que ele precisa responder ao desempenho do Mika. Dito e feito, na abertura também da reta de chegada, ele derrapa ali e dá no muro, chamado Muro dos Campeões. Então, assim como em San Marino o Mika havia abandonado, aqui o Schumacher também abandonou. Porém, lá o Mika abandonou por um erro em que alguém, e talvez numa distração, estilo Senna em Mônaco 88, alguma coisa nesse padrão, né? Estava um desempenho bastante distante para o segundo, terceiro e quarto colocados, e ele comete um erro sozinho, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de risco que a vitória dele estivesse correndo naquele momento. Ao passo que o Schumacher, em 99, ele comete um erro claramente, pois pressionado. E ele diz isso numa entrevista. Uma entrevista que é curioso, o repórter chega nele, né? Ele, ele não responde, o cara faz a pergunta e segue andando com ele. O Schumacher sai calado. Aí, em um dado momento, o Schumacher olha para ele e pergunta: Você se importa com os seres humanos? Alguma coisa assim. Você se importa com o ser humano? E aí o cara diz: Ok, e sai, né? Então ele estava putaço. E posteriormente, já depois, na cabeça mais fria, ele vem e diz: claramente foi um erro meu, né? Eu geralmente cometo um erro por ano, frase do próprio Schumacher. Geralmente cometo um erro por ano. Eu comecei a puxar depois pelas temporadas, se isso fazia sentido, era um por ano. Teve algumas que foram dois, três, né? Mas pelo menos um por ano a gente consegue anotar. E ele diz: Espero que seja o último deste ano, né? E de fato ele não comete um erro no acidente dele, não é por erro dele, foi um problema exatamente que aconteceu no carro. Ele fica meio passageiro, vai direto lá nos pneus, quebra a perna. Ele cometeria um erro depois, quando ele voltou na largada do GP do Japão. Ele fez a pole nas duas corridas após o seu retorno, né? Na Malásia, ele imprime uma humilhação geral, quase um segundo de diferença para o Irvine, que foi o segundo colocado no treino, e mais de um segundo, né, para a dupla da McLaren, que vinha atrás. Aquela corrida ele deitou e rolou, né? Teve a impressão, né, quem assistiu de fato, e aí pensando que ele ficou de fora do campeonato, vendo aquele desempenho, pensa, não. Pô, o cara fora todo esse tempo, volta e humilha desse jeito, então imagina se ele tivesse continuado, né? Mas é um exercício de ficção, pessoal, é um exercício de mera ficção e contando ainda, novamente, com o fato de que você olha para esse ocorrido e
faz um anacronismo, ou seja, você transpõe aquele desempenho do Schumacher para tudo que aconteceu no ano sem mudar o que aconteceu no ano. Ou seja, o que não mudaria era o fato do Schumacher estar andando bem, o resto tudo aconteceria igual. A McLaren continuaria tendo pneu estourando no meio da corrida, não teria um cuidado maior, uma pressão maior das montadoras e da própria Mercedes, vamos colocar, para que o campeonato não seja jogado pela janela, porque uma coisa é você olhar e ver um Irvine te ameaçando, outra é você ver o Schumacher te ameaçando, né? Será que a McLaren ela deixaria o Coulthard fazer aquelas coisas bizarras que ele fez na Áustria, por exemplo? E numa situação como na Bélgica, em que o Coulthard liderava, havia uma vantagem muito grande para o terceiro colocado, que era o Frentzen da Jordan, né, com o Irvine liderando aquele campeonato. A McLaren não quis fazer jogo de equipe pro Amica naquele momento, mas será que com a ameaça de um Schumacher eles não fariam um jogo de equipe? A Ferrari fez. A McLaren optou por não fazer, e não apenas não fez, como deixando o Coulthard solto é um perigo. Sempre foi. O Coulthard é o cara que conseguiu, né, com a Williams Renault em 95, estava indo para os boxes, conseguiu bater na entrada dos boxes. No GP do Brasil, aqui em 2008, botaram uma câmera super mega especial no carro dele, que ia ser uma filmagem diferente. Na largada, no S do Senna, ele já ficou. Então, sempre foi um cara que, de fato, é um overachiever, porque ele não devia nem estar naquela posição, né? O Coulthard foi junto com o Rubinho, chegou junto com o Rubinho na Fórmula 1 praticamente, e ele sempre perdeu para o Rubinho nas categorias menores, né? Então, existe uma distância muito grande você competir contra o Schumacher e competir contra o Irvine. Talvez a oposição do Irvine fez até o Mika dar uma viajada, o Mika lá em Monza, e bater sozinho, e daí vai ao choro porque foi realmente um erro grosseiro, um erro oriundo de falta de atenção, de alguma espécie de tipo de problema que não ameaça, que não uma luta, uma disputa. Quando necessário, né, chegamos ao GP do Japão, a Ferrari líder, né, o Irvine líder daquele mundial, o Mika tira em segundo no treino, o Schumacher faz a pole. A largada que o Mika Hakkinen faz é uma largada milagrosa, daquelas assim, que até aventurou-se se ele não estava com controle de largada, né? Não houve, não queimou a largada absolutamente, mas chegaram até a falar disso de tão discrepante que foi a largada dele com relação à do Schumacher. Mas aí entra o peso para o Schumacher, né? Porque ele cometeu o erro. Ele largou um pouquinho atrasado, ele deu uma pequena patinada. E aí surgiu também teorias da conspiração. Jornalistas, pessoas, fãs, dizem que ele teria patinado de propósito para que o Irvine não fosse campeão e o Mika, né, ganhasse. Então, prefiro que ganhe a McLaren do que ganhe o meu companheiro de equipe. Ora, se isso fosse verdade, nada do que o Schumacher teria feito na Malásia tem sentido, porque ele humilha os adversários. Quando ele precisou, ele segurou o Mika Hakkinen, né? Defendeu a posição bravamente. Foi atacado pelo Coulter numa das primeiras curvas ali. O Coulter joga ele para fora da pista. Depois o Coulter abandona. O Schumacher marcou, basicamente marcou o Hakkinen naquele dia. E nas duas vezes em que ele estava à frente do Irvine, ele abriu passagem. Então não faz sentido nenhum. Quer dizer, o teatro é muito grande. Você vai lá, faz o jogo de equipe, você dá uma vitória pro cara, para depois, na largada, ele dar uma patinada de propósito, bem calculada, ou seja, largar meio segundo após o Mika, né? Não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum, sobretudo, pessoal, se você olhar para as largadas do Schumacher contra o Mika Hakkinen em Suzuka. Já em 96, né, os Williams à frente, Schumacher em terceiro, Mika em quarto ou quinto, Schumacher em terceiro, Mika em quinto, o Berger em quarto. Os dois passam ele na largada. Em 98, Schumacher disputando o Mundial contra o Mika Hakkinen, fez a pole, estava com ele a chance, ele precisava vencer para ser campeão, né? Deixa o carro morrer na largada. Precisa ter uma relargada, ele parte do lado de trás. E em 2000, né, a corrida em que o Schumacher viria a ser campeão, contra o Mika Hakkinen, mesma situação, o Schumacher em primeiro, o Mika em segundo. O Schumacher ele larga de forma assintosa, ele
quase que na diagonal, atacando o Mika tem que puxar o carro onde dá e vai embora na frente dele. Então, eu dei aqui cinco exemplos de largadas, quatro exemplos de largadas em Suzuka ao longo de 5 anos. Em todos esses 4 anos que eu dei o exemplo, o Mika largou atrás e passou o Schumacher ou superou o Schumacher, como o caso 98, morreu ali, precisou. O Mika ficou na pole, entre aspas, depois após a relargada, né? Então, você crê que o Schumacher teria calculado essa patinada, para mim, é surreal. E o fato é que, situando-se ele a Malásia e vai lá a Mônaco, né, que o Schumacher consegue superar o Mika, ainda que, repito, sobre Mônaco, passou na largada, você vai basicamente trabalhar para defender a posição. Em todas as outras corridas, o Mika estava na frente dele, ou teve desempenhos superiores ao dele, induziu ele ao erro no Canadá, e no mais, ele estava dominando, né? Então, portanto, esse recorte ali das 5 provas efetivas em que o Schumacher esteve fora, o Mika vence na Hungria, abandona em Monza sozinho, um erro tosco dele. Na Áustria, o Coulthard joga ele para fora, ele podia ter ganhado aquela corrida. Então, eu não vejo, sinceramente, e o Irvine, né? Colocando o Irvine, que eu repito, é bater em bêbado na descida, mas o Irvine nunca se aproximou do Mika Hakkinen. Ele só foi melhor do que o Mika, acho que na Malásia, né? Dá para dizer. Ele larga à frente e com o Schumacher deixando ele fugir, não houve nenhuma ameaça, não houve um momento ali que o Mika Hakkinen pudesse estar perto dele. Schumacher e Mika tiveram alguns embatezinhos próximos de posição, por exemplo, na França, o Mika superou ele. Na Inglaterra, quando da batida, né? Schumacher largou mal naquela prova. Mika estava lá na frente, Schumacher largou mal, perdeu a posição, bate. Quando ele bate, ele sai da pista, ele estava em quarto. A Ferrari teve alguns momentos em que ela dominou os GPs, ela foi superior, só na reta final do ano realmente. As vitórias na Alemanha, né, e na Inglaterra, na Inglaterra acho que foi o Coulthard que venceu, né? Mas a vitória na Alemanha, por exemplo, Alemanha e Áustria, né? As vitórias na Alemanha e na Áustria, na Áustria houve essa situação dos dois McLaren batendo e o Irvine com o Coulthard no finalzinho ali muito próximos. E na Alemanha o Mika estava liderando tranquilamente e abandona. Aí o Salo deixa o Irvine passar. Então a Ferrari também não apresentou, vou dizer aí que em 80% das provas do ano, o desempenho da Ferrari não foi superior ao da McLaren, nem nos treinos, nem nas corridas. O Schumacher é um cara que sempre, e pilotos desse nível sempre, fazem a diferença em determinadas pistas, em determinados dias. Eles podem compensar na base pura do talento, mas nem o Schumacher em 97, nem o Senna em 93, nem o Alonso em 2012, nem o Jim Clark em 67 conseguem, ao longo de todo um campeonato, toda a corrida está precisando entregar desempenho superior, né? Tem que estar pilotando mais do que o carro. Então, no frigir dos ovos, ao longo do campeonato, vai sempre o conjunto melhor prevalecer, né? E o conjunto melhor de 99 certamente era a Mika Hakkinen e a Mercedes. Foi onde que ele se superou, a McLaren e Mercedes. Quando que ele se superou, ele atingiu uma estafa mental em dado momento também, né? E em 2000, a Ferrari aprimorada, ele ainda ofereceu uma grandíssima resistência para o Schumacher, né? A famosa corrida na Itália, em que o Schumacher iguala as vitórias do Senna, ele chora ali naquele momento. O Hakkinen ainda estava à frente dele no campeonato, né? Foi aquele ano da GP da Bélgica, né? A ultrapassagem por Zonta de antagonista. No GP do Japão, o Schumacher se superou, né? Fez as famosas voltas mais rápidas dele e conseguiu passar o Mika ali nos boxes, no undercut, mas o Mika ofereceu um desempenho muito próximo dele. Já em 2001, o Mika decide parar, ali ele já estava em outra esfera mesmo. Então é um piloto que, quando estava no seu bom dia, no seu ápice da sua forma, né? Ali 98 até metade de 2000, ele foi um piloto do mesmo nível dos maiores de todos os tempos, né? E ofereceu um grande, grande embate com o Michael Schumacher. Foi muito próximo todo o desempenho dos dois nesses anos aí. Deixo também como sugestão para vocês o texto Biografia de uma Ultrapassagem,
do meu amigo Márcio Madeira, fica aí também na descrição para vocês, em que ele narra a trajetória desses dois rivais, né? Mika Hakkinen e Michael Schumacher, desde os tempos de kart, culminando naquela ultrapassagem na Bélgica. Então ele foi um piloto de alto nível e em 98, especialmente em 99, ele foi dominante. Ele foi um dos grandes pilotos aí da era moderna da Fórmula 1 e naquele ano ele foi seguramente, disparadamente, o melhor dele. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.